Eu sou o professor Braguinha e vou compartilhar com você os segredos de como aprender exatas facilmente com o meu método fruto de décadas de experiência, fazendo a diferença na aprendizagem de milhares de alunos. Agora, você vai aprender facilmente trigonometria no triângulo retângulo. Lembre-se que as nossas aulas devem ser assistidas até o fim, pois as dicas do professor Braguinha estão em todos os momentos. Muitos dos conceitos que usaremos nesta aula foram explicados na aula sobre Teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo e ângulos. Trigonometria num triângulo retângulo. Temos aqui um triângulo retângulo. Lógico, tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, triângulo retângulo. No triângulo retângulo, nós já sabemos que o lado maior, que fica em frente, ou seja, oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Nós vamos dizer que é o nosso lado A. Os outros dois lados são catetos. Então, temos o cateto médio e o cateto menor aqui, ok? Importante é como a gente vai, na trigonometria, identificar os catetos. Se nós estivermos olhando daqui, ou seja, o nosso ângulo de interesse foi esse ângulo aqui, esse ângulo azul, observe que o cateto oposto que está em frente a esse ângulo é o C, ok? É o que está em frente ao ângulo aqui. Portanto, esse aqui é o cateto oposto. Veja, oposto, em frente ao ângulo. Ora, e o outro cateto que sobrou se chama cateto adjacente. Adjacente significa ao lado, ou seja, é o cateto que está ao lado do ângulo. Não está na frente do ângulo, mas está ao lado do ângulo. Bem, novamente, nosso triângulo, a hipotenusa continua sendo esse, os catetos, tudo normal. O que nós vamos mudar agora? Vamos imaginar que nós queremos saber a partir deste ângulo aqui. A partir deste ângulo, esse aqui é o cateto oposto. E este aqui é o cateto adjacente, porque está ao lado. Então, observe que muda. Depende de que ângulo agudo nós estamos interessados, ok? Razões trigonométricas. Seno. Seno é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa deste triângulo. Ou seja, o seno deste ângulo aqui será o cateto oposto, no caso aqui o C, dividido pela hipotenusa, que é o nosso A, ok? Cosseno. Cosseno é a razão entre o cateto adjacente e ao ângulo e a hipotenusa deste triângulo. Ou seja, no cosseno nós vamos mudar. Vai ser o cateto adjacente, no caso vai ser o B. Então, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Ok? E a última relação dessa nossa aula, tangente, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente a um ângulo agudo do triângulo retângulo. Ou seja, nós vamos pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Como nós estamos olhando daqui, então o oposto é o C e o adjacente é o B. Então, nós temos seno, cosseno e tangente, ok? Dica do professor Braguinha. Aqui está o nosso triângulo e vamos agora arrumar uma maneira de facilitar a memorização
dessas relações. Essa aqui vai ser a nossa ajuda. Ó, a dica, o bizu só catoa. Bem, o S aqui representa o seno e nos indica que o seno será o cateto oposto pela hipotenusa. Seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. Portanto, nunca esqueça, só catoa. Primeira questão. Determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta do nosso triângulo aqui. Vamos começar então pelo ângulo alfa. Aqui nós temos a hipotenusa, né, em frente ao ângulo reto, é o lado maior, e o cateto que está oposto ao ângulo alfa é o 3. Então aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente porque está ao lado do ângulo. Então, lembrando nossa dica, só catoa. Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Seno do ângulo alfa, cateto oposto pela hipotenusa. Neste caso, o oposto é 3, a hipotenusa 5. Dependendo da questão, se as alternativas não tiver em forma de fração, tiver em decimal, você vai dividir. 3 dividido por 5 vai dar igual a 0,6. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, neste caso, 4 sobre 5. E tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto é 3, o adjacente é 4. 3/4. Encontramos, então, as 3 razões para o ângulo alfa. Vamos para o ângulo beta. O que vai acontecer agora? Olhando do beta, a hipotenusa continua sendo 5, só que o cateto oposto agora é o 4 e o adjacente é o 3. Portanto, seno o oposto pela hipotenusa, no caso, o oposto 4 sobre 5. Cosseno, o adjacente sobre a hipotenusa, 3 sobre 5. E a tangente, o cateto oposto pelo cateto adjacente, 4 sobre 3. Está resolvida a questão. Agora queremos chamar a atenção de algumas coisas que vai facilitar muito a sua vida. Observe que 3/5 aqui, 3/5 aqui. E que 4/5, 4/5. Portanto, o seno do ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, dentro do próprio triângulo retângulo, ok? Então, em um triângulo retângulo, que vai acontecer sempre isso. O seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do outro. Em relação à tangente, observe 3/4, 4/3. Portanto, a tangente de um ângulo é a inversa do outro ângulo, ou seja, invertido, tá? Segunda questão. Determine o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Uma dica, use a diagonal. Ora, aqui são 4 ângulos de 90 graus. A diagonal, nós aprendemos a calcular na aula de teoremas de Pitágoras, tá? Portanto, a diagonal é esta linha, e o que nós vamos fazer é usar o teorema de Pitágoras neste triângulo aqui. Lembram? Hipotenusa, cateto. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, d ao quadrado é igual a 1 mais 1, d ao quadrado é igual a 2, d é igual a raiz de 2. Ok, descobrimos este valor aqui. Agora sim, nós temos os 3 lados do nosso triângulo e este ângulo aqui é exatamente a metade de 90, no caso 45 graus. Ok? 45 aqui, 45 aqui também. Vamos, olhando a partir daqui, descobrir o seno, cosseno e a tangente deste ângulo aqui de 45 graus. Para isso,
a raiz de 2 é a nossa hipotenusa, o 1 é o cateto oposto e o outro 1 é o cateto adjacente. Olha nosso resumo, SOCATOA. Portanto, seno cateto oposto 1 pela hipotenusa, raiz de 2. Agora, temos aqui um detalhe de um assunto que vocês já devem ter estudado no ensino fundamental, chama racionalização. Nós não podemos deixar uma raiz na parte de baixo, ou seja, no denominador de uma fração. Não se pode parar aqui. E como nós vamos fazer para eliminarmos essa raiz de 2? Bem, em racionalização você aprende que deve multiplicar por uma fração igual aqui a raiz de 2 em cima e embaixo. Ou seja, você vai repetir o raiz de 2 aqui. E nós vamos fazer uma vez raiz de 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 é 2, tá certo? Vamos então para o nosso cosseno. Cateto oposto pela hipotenusa. Igual, né? O cateto oposto e agora o cateto adjacente, eles são iguais. Então, o cateto adjacente pela hipotenusa, 1 sobre raiz de 2, vai dar o mesmo resultado. E partiremos para a tangente. Cateto oposto pelo cateto adjacente, 1 sobre 1, que vai dar igual a 1. Encontramos, então, seno, cosseno e tangente. Interessante memorizar esses valores. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, o cosseno, raiz de 2 sobre 2, e a tangente de 45 é igual a 1. Terceira questão. Determine o seno cosseno dos ângulos 30 e 60. Dica, use a altura. Nós temos aqui um triângulo equilátero, tem os três lados iguais, por causa disso os três ângulos também são iguais. E como nós aprendemos nas aulas anteriores que a soma dos ângulos internos aqui do triângulo é 180, cada ângulo tem que ser 60 graus porque são iguais. A altura, ela sai do vértice e desce perpendicularmente à base, ou seja, formando 90 graus com a base. Interessante que nós vamos dividir o ângulo de 60, aqui terá 30 graus e aqui 30, e aqui teremos meio e meio, né? Já que o lado inteiro media 1. O que vamos fazer? Pegar então esse triângulo, aqui retângulo, e vamos utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar aqui essa altura, tá? H maiúsculo aqui para altura. Então, no Teorema de Pitágoras aprendemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, 1 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais meio ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1, h ao quadrado, 1 meio ao quadrado vai ser 1 quarto. Ok? Podemos, então, continuando aqui, passar esse 1 quarto para o primeiro membro, ficará 1 menos 1 quarto. Ok? Na prática, se você tem um bolo, divide em 4 partes, imagine, e pega 1 quarto, sobra 3 quartos. Tá? Você também pode tirar o mínimo aqui. O importante é que vai dar 3 quartos, ok? E aí, vamos inverter os lados e colocar na raiz quadrada para tirar o expoente. Então, h ao quadrado era 3 quartos, h é igual a raiz de 3 quartos. A raiz de 3 não tem, então é raiz de 3, não é exata. E a raiz de 4 é exata 2. Portanto, raiz de 3 sobre 2 será a nossa altura. Sabendo a altura, agora nós temos os três lados. Então, agora que nós podemos calcular o seno, o cosseno e a tangente. Ok? Então, vamos começar pelo ângulo de 30 graus. Ângulo de 30 graus, esse aqui então, nós temos a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Ok? Olha o nosso resumo, SOCATOA. Então, seno, o cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto, 1 meio sobre 1. 1 meio sobre 1, lógico, qualquer coisa dividido por 1 dá ela mesma. E agora o cosseno. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa.
cateto adjacente, raiz de 3 sobre 2 dividido por 1. Vai dar igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente do ângulo será o cateto oposto pelo cateto adjacente. 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Como é que nós vamos resolver isso daqui? Muito simples, pessoal. Nós vamos repetir aqui o denominador, que no caso aqui é 1/2, e vamos multiplicar pelo inverso da de baixo. Ou seja, nós vamos colocar 1/2 multiplicado por 2 sobre raiz de 3. Ok? Aí. E como nós aprendemos, isso daqui vai dar... o 2 nós podemos simplificar aqui com o 2 para ficar mais fácil. Vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Como nós aprendemos neste instante, nós não podemos permitir raiz na parte de baixo. Portanto, temos que colocar aqui, ó, vezes raiz de 3 sobre 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Ok? Então, descobrimos o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus. Seno de 30 é 1/2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e a tangente, raiz de 3 sobre 3. Vamos calcular agora o seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus. A hipotenusa, o cateto oposto agora é esse, e o cateto adjacente é 1/2. Seno, novamente, cateto oposto pela hipotenusa, o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, 1/2 sobre 1, que dá 1/2. E agora a tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto foi raiz de 3 sobre 2 e o adjacente 1/2. Como nós aprendemos, vamos repetir o denominador e multiplicar pelo inverso da de baixo. Podemos simplificar esse 2 com esse 2, vai ficar raiz de 3 dividido por 1, que é raiz de 3. Então, descobrimos o seno e o cosseno e a tangente de 60 graus. Ok? Dica do professor Braguinha. Nós vamos provar também que tangente é o seno sobre o cosseno. Como? Primeiro, uma super dica. Muitos livros pedem para você já ir decorando, e professores decorando esses 3 valores aqui. Os ângulos de 30, 45 e 60. Mas nós vamos dar uma dica ampliada. Observe que coisa interessante. 0, 30, 45, 60 e 90. Lembre-se que a partir do 30, aqui ó, 15 em 15, depois volta a ser 30. O que nós vamos pensar? Observe, o seno sempre é sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Só que começa com 0, 1, 2, 3 e 4. Que moleza! O cosseno, certo? Também é sobre 2. Só que ele é invertido. Certo? Então ele começa 4, 3, 2, 1, 0. Veja como ficou fácil de memorizar esses valores. Mais do que o que nós vimos até agora. E sobre a tangente, é só dividir o seno pelo cosseno. Como assim? Como os denominadores são iguais, vamos esquecer aqui, tá? Raiz de 0 é 0, raiz de 4 é 2. 0 dividido por 2 dá 0. Raiz de 1 é 1, raiz de 3 nós não temos. Aí nós teríamos que racionalizar, por isso, lembra, 1 sobre raiz de 3, então multiplicaria, daria isso aqui. Esquecendo aqui os dois. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, 1. Esquecendo os dois, aqui, ó. Okay. Raiz de 3 dividido por 1, que aqui vai dar 1, raiz de 3. Raiz de 4 é 2, dividido por 0. Atenção, não podemos dividir por 0. Portanto, não existe tangente de 90 graus. Bem, o que nós podemos fazer agora, tá certo? É apenas organizar o que nós falamos aqui. Olha o que aconteceu. Então, pelo que nós vimos, aqui deu 1,
e nós simplificamos cada um deles, ok? Para facilitar a vida. Bem, então essa tabela aqui, pessoal, vai ajudar muito às vezes em questões que não for dado os valores. Então, por exemplo, você pega um problema e está lá, preciso do seno de 30. Então você já sabe que é 1/2, né? Mesmo que a questão não dê. Preciso da tangente de 45. É 1. Ok? Agora, como curiosidade, não só tem essa tabelinha, não só tem esses ângulos. Tá? Existem nos livros algumas tabelas maiores. Por exemplo, nessa tabela trigonométrica, nós temos aqui os ângulos medidos tanto em grau como em radianos, porque é outra maneira, né? Outra unidade de medida de ângulos, é o radiano, nós temos o grau e o radiano. Na nossa aula sobre ângulos, nós ensinamos como converter, tá certo? Se alguém tiver curiosidade, procure a aula. Então aqui ele vai dizendo, por exemplo, o ângulo 1, qual é o valor do seno, o valor do cosseno, o valor da tangente. Essa tabela aqui, ela vai até 90 graus, ok? Aí você vai me perguntar, professor, e se um dia, na vida prática, né, eu precisasse do ângulo, por exemplo, de 50,8? Não tem na tabela. Bem, você pode usar aqui os valores anteriores e posteriores ao que você quer, o que está antes e depois, e usando regra de 3, você descobre facilmente aqui o valor, ok? Ninguém precisa decorar essa tabela, claro, né, pessoal? Quarta questão. Sabendo que um prédio está localizado em um terreno plano e horizontal, e que quando o Sol está sobre um ângulo de 40 graus com o solo, possui uma sombra de 100 metros. Qual a altura desse prédio? E aqui foi dado o valor do seno, cosseno e tangente de 40 graus. Então vamos pensar. Olha aí, o prédio, o Sol, a sombra do prédio. Então, a sombra do prédio mede 100 metros e o ângulo que o Sol está fazendo com o solo, com o chão, 40 graus. Calcule a altura deste prédio. O que nós vamos fazer? Lembrar da nossa dica, soca à toa. E vamos pensar. Nós temos aqui o ângulo de 40 graus, o cateto oposto, que é a altura do prédio, que é o x. Nós não temos a hipotenusa, tá vendo? Aqui. E nem queremos saber a hipotenusa. Mas temos aqui a sombra, que é o nosso cateto adjacente, ok? Bem, se você pensar, eu tenho só no problema que interessa o cateto oposto e o cateto adjacente. Portanto, eu não tenho hipotenusa. Então, não vou usar nem seno e nem cosseno. Eu tenho que usar tangente, porque eu vou usar apenas o cateto oposto e o cateto adjacente. Ok? Portanto, tangente de 40 graus. Tangente, cateto oposto, pelo cateto adjacente. A tangente de 40 graus é 0,84. Você deve estar perguntando por que ele deu os 3? Para ver se você sabe qual é das 3 razões que você usaria no problema. Se ele desse só o valor da tangente, você ia dizer, então é tangente. Assim você tem que provar que você entendeu. Tangente de 40, 0,84, igual cateto oposto, que é o x, pelo cateto adjacente, que é 100. Aqui, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 1 vezes x dá x, 0,84 vezes 100, 84. Portanto, descobrimos que o nosso prédio mede 84 metros. Resolvida a nossa quarta questão. Quinta questão. Para estimar a largura RS, olha, daqui até aqui, pessoal, certo? De um lago, ou seja, ele quer saber qual a largura do lago, Pedro, que é topógrafo, fez 3 demarcações próximas às margens deste lago.
representadas pelos pontos P, R e S. E utilizou um teodolito para fazer algumas medições. Do ponto S, ele avistou o ponto P e o ponto R. Olhando daqui, ele viu o ponto P e viu o ponto R, segundo um ângulo de 60 graus. O ponto P avistou os pontos R e S sobre um ângulo de 90 graus. Olhando daqui, o ângulo entre eles é 90 graus, conforme ilustrado no desenho abaixo. A largura RS deste lago mede aproximadamente. Então, nós descobrimos aqui um triângulo retângulo. Observe um ângulo de 90 graus. Portanto, no triângulo retângulo, nós temos aqui, usando a nossa dica, né? Vamos usar seno, cosseno ou tangente, vamos ver qual deles. Temos aqui, isso aqui é a hipotenusa, que é justamente o que ele perguntou, né? A largura de R até S, então nós vamos ter que encontrar a hipotenusa. E ele deu o cateto adjacente, certo? Veja, ao lado do ângulo, não foi o oposto. Então ele deu o cateto adjacente. Tá? Aqui está o ângulo. Portanto, agora nós vamos simplesmente pensar. Se eu tenho cateto adjacente e tenho que encontrar a hipotenusa, eu vou usar o quê? Veja bem, adjacente e hipotenusa. Cosseno. Adjacente e hipotenusa. Ok? Veja que nos outros teria que usar o oposto, e nós não vamos usar o oposto aqui. Portanto, vamos usar o cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus, ele deu aqui. Cosseno de 60 graus, 0,5. Se ele não tivesse dado naquela tabelinha de resumo, o cosseno de 60 é 1/2. Era a mesma coisa, ok? Então, 0,5. O cateto adjacente, 75, pela hipotenusa. Multiplicando aqui, né, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, 0,5H é igual a 75. H é igual a 75 dividido por 0,5. Você dividindo aqui, você vai descobrir que é 150 metros. Então, a nossa resposta é a letra E. Essa questão caiu no SAEP. Sexta questão, também do SAEP. Em um balão de propaganda cheio com gás hélio, foram fixadas 2 cordas que estão amarradas em veículos distintos, conforme representado no desenho ao lado. De acordo com o desenho, qual a altura desse balão em relação ao solo? Então, nosso objetivo é descobrir a altura do balão até o solo, ok? Essa altura aqui. Certo, muito bem. Nós temos aqui uma medida de 6 metros e temos um ângulo de 60 graus aqui. E temos aqui uma altura de 1 metro. Queria chamar a atenção, o que faz muita gente errar nessa questão é o seguinte: se você olhar isso aqui tudo, não é um triângulo, certo? Observe que aqui tem uma parte aqui formando um trapézio. O que nós vamos fazer é imaginar aqui uma linha a partir da carroceria da caminhonete aqui, ó. Aí sim, agora nós temos aqui um triângulo. E o melhor, um triângulo retângulo, ok? Ó, triângulo retângulo. Veja que esse triângulo, a corda aqui, ó, ela não termina no chão, ela termina na carroceria. Portanto, lembre-se bem que no final nós temos um problema com esse 1 metro aqui. Nós vamos calcular aqui, ok? Então, nós temos aqui o ângulo, temos aqui esse valor x, que não é a altura, lembre-se disso, tá? Isso aqui é do nosso triângulo, é fechando o nosso triângulo. Observe que ele não encosta no chão. Então, olhando daqui, nós temos o quê? O cateto adjacente, que é o vizinho, que é o 6,
e esse daqui que é o cateto oposto. Ora, então nós vamos usar o que? Cateto oposto e cateto adjacente. Oposto e adjacente, tangente. Então nós vamos usar a tangente. Tangente de 60 graus, cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 60 graus, ele disse que era 1,73. Portanto, 1,73 é igual o cateto oposto, que é x, dividido pelo adjacente, que é 6. 1 vezes x dá x, 6 vezes 1,73, 10,38 metros. Atenção, nós não resolvemos o problema. Nós descobrimos que essa linha vermelha até aqui mede 10,38 metros. Mas para chegar no chão, nós temos ainda 1 metro, que era a altura da carroceria aqui. Portanto, para chegar no chão, será 11,38. Resolvida a nossa sexta questão.